Nenhum deles sentiu que era possível falar novamente no momento. Ter revertido um acordo anterior e recusado sair teria sido uma demonstração de raiva persistente da qual a consciência de Dorothea se encolheu, visto que ela já começava a se sentir culpada. Por mais justa que fosse sua indignação, seu ideal não era reivindicar justiça, mas dar ternura. Então, quando a carruagem chegou à porta, ela dirigiu com o SR. Casalbon até o Vaticano, caminhou com ele pela avenida pedregosa de inscrições e, quando se separou dele na entrada da biblioteca, atravessou o museu por mera apatia quanto ao que estava ao seu redor. Ela não tinha espírito para se virar e dizer que dirigiria para qualquer lugar. Foi quando o SR. Casalbon estava saindo dela que Naumann a viu pela primeira vez, e ele entrou na longa galeria de esculturas ao mesmo tempo com ela, mas aqui Naumann teve que esperar Ladislau, com quem deveria acertar uma aposta de champanhe sobre uma figura enigmática de aparência medieval ali. Depois de examinarem a figura e continuarem terminando a disputa, eles se separaram. Ladislau ficou para trás enquanto Naumann entrou no salão das estátuas, onde viu novamente Dorothea e a viu naquela abstração taciturna que tornava sua pose notável. Ela realmente não viu o raio de sol no chão mais do que viu as estátuas. Ela estava vendo interiormente a luz dos anos vindouros em sua própria casa e sobre os campos ingleses e olmos e estradas cercadas de sebes, e sentindo que a maneira pela qual eles poderiam ser preenchidos com alegre devoção não era tão clara para ela como antes. Mas na mente de Dorothea havia uma corrente na qual todo pensamento e sentimento estavam aptos a fluir mais cedo ou mais tarde o avanço de toda a consciência em direção à verdade mais plena, ao bem menos parcial. Havia claramente algo melhor do que raiva e desânimo. Capítulo 21. Contrate faconde que completo feminino e simples, nenhum termo contrefeté dela tinha semen sábio. Quer ser. Foi assim que Dorothea começou a soluçar assim que estava seguramente sozinha. Mas ela foi despertada por uma batida na porta que a fez secar os olhos apressadamente antes de dizer, entre. Tantrip trouxe um cartão e disse que havia um cavalheiro esperando no saguão. O mensageiro lhe disse que apenas Casalbon estava em casa, mas ele disse que era parente do SR. Casalbon, ela o veria. Sim, disse Dorothea, sem pausa, mostrou ao salão. Suas principais impressões sobre o jovem Ladislau foram que, quando o viu em Lowick, ela foi informada da generosidade do SR. Casalbon para com ele, e também que ela estava interessada em sua própria hesitação sobre sua carreira. Ela estava viva para qualquer coisa que lhe desse uma oportunidade de simpatia ativa, e neste momento parecia que a visita tinha vindo para sacudi-la de seu descontentamento egocêntrico para lembrá-la da bondade de seu marido e fazê-la sentir que agora ela tinha o direito de ser sua companheira em todas as boas ações. Ela esperou um minuto ou dois, mas quando passou para a sala ao lado, havia apenas sinais suficientes de que ela estava chorando para fazer seu rosto aberto parecer mais jovem e atraente do que o normal. Ela encontrou Ladislau com aquele sorriso requintado de boa vontade que não se mistura com vaidade, e estendeu a mão para ele. Ele era o mais velho por vários anos, mas naquele momento parecia muito mais jovem, pois sua tez transparente corou de repente, e ele falou com uma timidez extremamente diferente da pronta indiferença de seus modos com seu companheiro, enquanto Dorothea ficou ainda mais calma com um desejo curioso de deixá-lo à vontade. Eu não sabia que você e o SR. Casalbon estavam em Roma até esta manhã, quando o vi no Museu do Vaticano, disse ele. Eu o conheci imediatamente, mas quero dizer que concluí que o endereço do SR. Casalbon seria encontrado no poste restante e eu estava ansioso para prestar meus respeitos a ele e a você o mais cedo possível. Por favor, sente-se. Ele não está aqui agora, mas ficará feliz em ouvir falar de você. Tenho certeza, disse Dorothea, sentando-se impensadamente entre o fogo e a luz da janela alta e apontando para uma cadeira em frente, com a quietude de uma matrona benigna. Os sinais de tristeza feminina em seu rosto eram apenas os mais impressionantes. O SR. Casalbon está muito engajado, mas você deixará seu endereço, não vai? E ele escreverá para você. Você é muito bom, disse Ladislau, começando a perder a desconfiança no interesse com que observava os sinais de choro que haviam alterado seu rosto. Meu endereço está no meu cartão, mas se você me permitir, ligarei novamente amanhã a uma hora em que o SR. Casalbon provavelmente estará em casa. Ele vai ler na Biblioteca do Vaticano todos os dias e você dificilmente pode vê-lo, exceto com hora marcada. Especialmente agora. Estamos prestes a deixar Roma e ele está muito ocupado. Ele geralmente está longe quase do café da manhã até o jantar, mas tenho certeza de que ele desejará que você jante conosco. O Ladislau ficou mudo por alguns momentos. Ele nunca gostou do SR. Casalbon, se não fosse pelo senso de obrigação, teria rido dele como um morcego de erudição.
Mas a ideia desse pedante seco, esse elaborador de pequenas explicações tão importantes quanto o estoque excedente de falsas antiguidades mantidas na câmara dos fundos de um vendedor, tendo primeiro conseguido que essa adorável jovem criatura se casasse com ele, e depois passando sua lua de mel para longe dela, tatendo atrás de suas futilidades mofadas. Will era dado a hipérbole se essa imagem repentina o agitou com uma espécie de desgosto cômico. Ele estava dividido entre o impulso de rir alto e o impulso igualmente inoportuno de explodir em invectivas desdenhosas. Por um instante, ele sentiu que a luta estava causando uma estranha contorção de suas feições móveis, mas, com um bom esforço, ele resolveu isso em nada mais ofensivo do que um sorriso alegre. Dorothea se perguntou, mas o sorriso era irresistível e brilhava em seu rosto também. O sorriso de Will Ladislau era delicioso, a menos que você estivesse zangado com ele de antemão. Era um jogo de luz interior iluminando a pele transparente, bem como os olhos, e brincando em cada curva e linha como se algum Ariel os estivesse tocando com um novo encanto e banindo para sempre os traços de mau humor. O reflexo daquele sorriso não podia deixar de ter um pouco de alegria também, mesmo sob os cílios escuros ainda úmidos, enquanto Dorothea dizia inquisitivamente: Algo te diverte? Sim, disse Will, rápido em encontrar recursos. Estou pensando no tipo de figura que cortei na primeira vez que o vi, quando você aniquilou meu pobre esboço com suas críticas. Minha crítica, disse Dorothea, imaginando ainda mais. Certamente não. Sempre me sinto particularmente ignorante sobre pintura. Eu suspeitava que você soubesse tanto, que você sabia como dizer exatamente o que era mais cortante. Você disse e ouso dizer que você não se lembra como eu que a relação do meu esboço com a natureza estava bastante escondida de você. Pelo menos, você deu a entender isso. Will podia rir agora, bem como sorrir. Essa foi realmente a minha ignorância, disse Dorothea, admirando o bom humor de Will. Devo ter dito isso apenas porque nunca pude ver nenhuma beleza nas fotos que meu tio me disse que todos os juízes achavam muito boas. E eu andei com a mesma ignorância em Roma. Existem comparativamente poucas pinturas que eu possa realmente apreciar. A princípio, quando entro em uma sala onde as paredes estão cobertas de afrescos ou de quadros raros, sinto uma espécie de admiração como uma criança presente em grandes cerimônias onde há grandes vestes e procissões. Sinto-me na presença de uma vida superior à minha. Mas quando começo a examinar as imagens uma a uma, a vida sai delas, ou então é algo violento e estranho para mim. Deve ser minha própria estupidez. Estou vendo tanta coisa de uma só vez, e não entendendo metade disso. Isso sempre faz alguém se sentir estúpido. É doloroso ouvir que qualquer coisa está muito bem e não ser capaz de sentir que está bem algo como ser cego, enquanto as pessoas falam do céu. Ou há muito no sentimento pela arte que deve ser adquirido, disse Will. Era impossível agora duvidar da franqueza da confissão de Dorothea. A arte é uma linguagem antiga com muitos estilos artificiais afetados, e às vezes o principal prazer que se obtém em conhecê-los é o mero senso de saber. Eu gosto imensamente da arte de todos os tipos aqui, mas suponho que se eu pudesse despedaçar meu prazer, eu o encontraria feito de muitos fios diferentes. Há algo em pintar a si mesmo e ter uma ideia do processo. Você quer dizer talvez ser um pintor? Disse Dorothea, com uma nova direção de interesse. Você quer fazer da pintura sua profissão? O SR. Casalbon vai gostar de saber que você escolheu uma profissão. Não, ou não, disse Will com alguma frieza. Eu me decidi contra isso. É uma vida muito unilateral. Tenho visto muitos artistas alemães aqui. Viajei de Frankfurt com um deles. Alguns são bons, até mesmo companheiros brilhantes, mas eu não gostaria de entrar na maneira deles de ver o mundo inteiramente do ponto de vista do estúdio. Isso eu posso entender, disse Dorothea, cordialmente. E em Roma parece que havia tantas coisas que são mais desejadas no mundo do que quadros. Mas se você tem um gênio para a pintura, não seria certo tomar isso como um guia? Talvez você possa fazer coisas melhores do que essas ou diferentes, para que não haja tantas fotos quase todas iguais no mesmo lugar. Não havia como confundir essa simplicidade, e Will foi conquistado por ela em franqueza. Um homem deve ter um gênio muito raro para fazer mudanças desse tipo. Receio que o meu não me leve nem mesmo ao ponto de fazer bem o que já foi feito, pelo menos não tão bem a ponto de valer a pena. E eu nunca teria sucesso em nada por força de trabalho enfadonho. Se as coisas não são fáceis para mim, eu nunca as entendo. Ouvi o OSR. Casal bom dizer que lamenta sua falta de paciência, disse Dorothea, gentilmente. Ela ficou bastante chocada com esse modo de tomar toda a vida como um feriado. Sim, eu conheço a opinião do SR. Casal bom. Ele e eu diferimos. O leve traço de desprezo nessa resposta apressada ofendeu Dorothea. Ela era ainda mais suscetível ao SR. Casal bom por causa de seus problemas matinais. Certamente você difere, disse ela, com bastante orgulho. Não pensei em compará-lo.
tal poder de trabalho perseverante e dedicado como o do SR. O casal bom não é comum. Will viu que ela estava ofendida, mas isso apenas deu um impulso adicional à nova irritação de sua antipatia latente pelo SR. Casal bom. Era muito intolerável que Dorothea adorasse esse marido. Tal fraqueza em uma mulher não é agradável a nenhum homem, exceto ao marido em questão. Os mortais são facilmente tentados a arrancar a vida da glória vibrante de seu vizinho e pensam que tal matança não é assassinato. Não, de fato, respondeu ele prontamente. E, portanto, é uma pena que seja jogado fora, como tantos estudos ingleses são, por falta de saber o que está sendo feito pelo resto do mundo. Se o SR. Casalbon lesse alemão, ele se pouparia de muitos problemas. Eu não entendo você, disse Dorothea, assustada e ansiosa. Quero dizer, disse Will, de maneira improvisada, que os alemães assumiram a liderança nas investigações históricas e riem dos resultados obtidos tateando na floresta com uma bússola de bolso enquanto fazem boas estradas. Quando estive com o SR. Casalbon, vi que ele se ensurdeceu nessa direção. Foi quase contra sua vontade que leu um tratado em latim escrito por um alemão. Fiquei muito triste. Will só pensou em dar uma boa pitada que aniquilaria aquela alardeada laboriosidade e foi incapaz de imaginar o modo como Dorothea seria ferida. O jovem SR. Ladislau não era nada profundo em escritores alemães, mas muito pouca realização é necessária para ter pena das deficiências de outro homem. A pobre Dorothea sentiu uma pontada ao pensar que o trabalho da vida de seu marido poderia ser nulo, o que não lhe deixou energia de sobra para a questão de saber se esse jovem parente que era tão grato a ele não deveria ter reprimido sua observação. Ela nem mesmo falou, mas sentou-se olhando para as mãos, absorta na pena daquele pensamento. Will, no entanto, tendo dado aquele beliscão aniquilador, ficou um tanto envergonhado, imaginando pelo silêncio de Dorothea que ele a havia ofendido ainda mais, e tendo também consciência de arrancar as penas da cauda de um benfeitor. Eu me arrependi especialmente, ele retomou, tomando o curso usual de detração para elogio insincero, por causa de minha gratidão e respeito para com meu primo. Não significaria tanto em um homem cujos talentos e caráter fossem menos distintos. Dorothea ergueu os olhos, mais brilhantes do que o habitual com sentimentos excitados, e disse em seu recitativo mais triste: Como eu gostaria de ter aprendido alemão quando estava em Lausanne. Havia muitos professores de alemão, mas agora posso ser inútil. Havia uma nova luz, mas ainda uma luz misteriosa, para Will nas últimas palavras de Dorothea. A questão de como ela aceitara o SR. Casal bom que lhe descartara quando a viu pela primeira vez, dizendo que ela devia ser desagradável apesar das aparências, não deveria ser respondida agora por um método tão curto e fácil. O que quer que ela fosse, ela não era desagradável. Ela não era friamente inteligente e indiretamente satírica, mas adoravelmente simples e cheia de sentimentos. Ela era um anjo enganado. Seria um prazer único esperar e observar os fragmentos melodiosos em que seu coração e alma surgiram de forma tão direta e ingênua. A harpa eólica novamente veio à sua mente. Ela deve ter feito algum romance original para si mesma neste casamento. E se o SR. Casalbon tivesse sido um dragão que a tivesse levado para seu covil com suas garras simplesmente e sem formas legais, teria sido um feito inevitável de heroísmo libertá-la e cair a seus pés. Mas ele era algo mais incontrolável do que um dragão. Ele era um benfeitor com a sociedade coletiva às suas costas, e ele estava naquele momento entrando na sala com toda a correção irrepreensível de seu comportamento, enquanto Dorothea parecia animada com o alarme e arrependimento recém-despertados, e Will parecia animado com sua especulação de admiração sobre seus sentimentos. O SR. Casalbon sentiu uma surpresa que não se misturava com prazer, mas não se desviou de sua habitual polidez de saudação quando Will se levantou e explicou sua presença. O SR. Casalbon estava menos feliz do que o normal e isso talvez o fizesse parecer ainda mais sombrio e desbotado. Caso contrário, o efeito poderia facilmente ter sido produzido pelo contraste da aparência de seu jovem primo. A primeira impressão ao ver Will foi de brilho ensolarado, o que aumentou a incerteza de sua mudança de expressão. Certamente, suas próprias feições mudaram de forma, sua mandíbula parecia às vezes grande e às vezes pequena, e a pequena ondulação em seu nariz era uma preparação para a metamorfose. Quando ele virou a cabeça rapidamente, seu cabelo pareceu sacudir a luz, e algumas pessoas pensaram ter visto um gênio decidido nessa coruscação. O SR. Casalbon, ao contrário, ficou sem raios. Como os olhos de Dorothea estavam voltados ansiosamente para o marido, ela talvez não fosse insensível ao contraste, mas isso só se misturava com outras causas para torná-la mais consciente daquele novo alarme em seu nome, que foi a primeira agitação de uma ternura piedosa alimentada pelas realidades de sua sorte e não por seus próprios sonhos.
No entanto, era uma fonte de maior liberdade para ela que Will estivesse lá, sua jovem igualdade era agradável, e talvez também sua abertura à convicção. Ela sentia uma imensa necessidade de alguém com quem conversar, e nunca antes tinha visto alguém que parecesse tão rápido e flexível, tão propenso a entender tudo. O SR. Casalbon esperava seriamente que Will estivesse passando seu tempo de maneira lucrativa e agradável em Roma. Pensava que sua intenção era permanecer no sul da Alemanha, mas implorou que viesse jantar amanhã, quando pudesse conversar mais amplamente. No momento ele estava um pouco cansado. Ladislau entendeu e, aceitando o convite, imediatamente se despediu. Os olhos de Dorotea seguiram o marido ansiosamente, enquanto ele afundava cansado na ponta de um sofá e, descansando o cotovelo, apoiava a cabeça e olhava para o chão. Um pouco corada e com os olhos brilhantes, ela sentou-se ao lado dele e disse: Perdoe-me por falar tão apressadamente com você esta manhã. Eu estava errado. Temo ter machucado você e tornado o dia mais pesado. Fico feliz que você sinta isso, minha querida, disse o SR. Casalbon. Ele falou baixinho e abaixou a cabeça um pouco, mas ainda havia uma sensação desconfortável em seus olhos enquanto olhava para ela. Mas você me perdoa? Disse Dorotea, com um soluço rápido. Em sua necessidade de alguma manifestação de sentimento, ela estava pronta para exagerar sua própria culpa. O amor não veria a penitência retornando de longe e cairia em seu pescoço e a beijaria? Minha querida Dorothea, que com arrependimento não está satisfeita, não é do céu nem da terra. Você não me acha digno de ser banido por essa sentença severa, disse o SR. Casalbon, esforçando-se para fazer uma declaração forte e também para sorrir fracamente. Dorothea ficou em silêncio, mas uma lágrima que surgira com um soluço insistiria em cair. Você está animada, minha querida. E também estou sentindo algumas consequências desagradáveis de muita perturbação mental, disse Casalbon. Na verdade, ele tinha em seu pensamento dizer a ela que ela não deveria ter recebido o jovem Ladislau em sua ausência, mas ele se absteve, em parte pela sensação de que seria indelicado apresentar uma nova queixa no momento de seu reconhecimento penitente, em parte porque ele queria evitar mais agitação de si mesmo pela fala, e em parte porque ele era orgulhoso demais para atrair aquele ciúme de disposição que não estava tão esgotado em seus colegas eruditos que não havia ninguém de sobra em outras direções. Há uma espécie de ciúme que precisa de muito pouco fogo, dificilmente é uma paixão, mas uma praga criada no desânimo nublado e úmido do egoísmo inquieto. Acho que é hora de nos vestirmos, acrescentou, olhando para o relógio. Ambos se levantaram, e nunca mais soube qualquer alusão entre eles ao que havia acontecido naquele dia. Mas Dorothea lembrou-se disso até o fim com a vivacidade com que todos nos lembramos de épocas em nossa experiência em que alguma expectativa querida morre ou algum novo motivo nasce. Hoje ela começou a ver que estava sob uma ilusão selvagem ao esperar uma resposta ao seu sentimento do SR. Casalbon, e sentiu o despertar de um pressentimento de que poderia haver uma consciência triste em sua vida que tornava tão grande a necessidade dele quanto dela. Todos nós nascemos na estupidez moral, tomando o mundo como múbere para alimentar nosso eu supremo. Dorothea havia começado cedo a emergir dessa estupidez, mas ainda assim tinha sido mais fácil para ela imaginar como ela se dedicaria ao SR. Casalbon e se tornaria sábia e forte em sua força e sabedoria do que conceber com aquela distinção que não é mais reflexo, mas sentimento, uma ideia forjada de volta à franqueza dos sentidos, como a solidez dos objetos que ele tinha um centro equivalente do eu, de onde as luzes e sombras devem sempre cair com uma certa diferença. Capítulo 22. Conversamos por muito tempo, foi simples e bom. Não conhecendo o mal, ela fez o bem. Das riquezas do coração ela me deu esmolas, e enquanto ouvia como o coração se dá sem ousar pensar nisso, eu dei a ela a minha, ela tirou minha vida e nunca soube nada sobre isso. Alfred Musset. O Ladislau foi deliciosamente agradável no jantar do dia seguinte e não deu oportunidade para o SR. Casalbon mostrar desaprovação. Pelo contrário, parecia a Dorothea que Will tinha uma maneira mais feliz de atrair o marido para uma conversa e de ouvi-lo com deferência do que ela jamais havia observado em qualquer um antes. Com certeza, os ouvintes de Tipton não eram muito talentosos. Will falou muito, mas o que lhe disse foi jogado com tanta rapidez, e com um ar tão sem importância de dizer algo a propósito, que parecia um pequeno carrilhão alegre após o grande sino. Se Will nem sempre foi perfeito, este foi certamente um de seus bons dias. Ele descreveu toques de incidente entre as pessoas pobres em Roma apenas para ser visto por alguém que podia se mover livremente. Ele concordou com o SR.
Casalbon quanto às opiniões doentias de Middleton sobre as relações do judaísmo e do catolicismo, e passou facilmente para uma imagem meio entusiasmada e meio brincalhona do prazer que ele obteve da própria miscelânea de Roma, que tornou a mente flexível com comparação constante e salvou você de ver as eras do mundo como um conjunto de divisórias semelhantes a caixas sem conexão vital. Os estudos do SR. Casalbon, observou Will, sempre foram de um tipo amplo demais para isso, e ele talvez nunca tenha sentido um efeito tão repentino, mas por si mesmo confessou que Romari dera um novo sentido da história como um todo. Os fragmentos estimularam sua imaginação e o tornaram construtivo. Então, ocasionalmente, mas não com muita frequência, ele apelou para Dorothea e discutiu o que ela disse, como se seu sentimento fosse um item a ser considerado no julgamento final até mesmo da Madonna de Foligno ou do Laocoonte. A sensação de contribuir para formar a opinião do mundo torna a conversa particularmente alegre, e o SR. Casalbon também não deixava de ter orgulho de sua jovem esposa, que falava melhor do que a maioria das mulheres, como de fato ele havia percebido ao escolhê-la. Como as coisas estavam indo tão bem, a declaração do SR. Casalbon de que seus trabalhos na biblioteca seriam suspensos por alguns dias e que, após uma breve renovação, ele não teria mais motivos para ficar em Roma, encorajou Will a insistir que Casalbon não deveria ir embora sem ver um estúdio ou dois. O SR. Casalbon não a levaria? Esse tipo de coisa não deve ser desperdiçado. Era muito especial. Era uma forma de vida que crescia como uma pequena vegetação fresca com sua população de insetos em enormes fósseis. Will ficaria feliz em conduzi-los não para nada cansativo, apenas para alguns exemplos. O SR. Casalbon, vendo Dorothea olhar seriamente para ele, não pôde deixar de perguntar se ela estaria interessada em tais visitas. Ele estava agora a seu serviço durante todo o dia, e foi acordado que Will deveria vir no dia seguinte e dirigir com eles. Will não podia omitir Thorwaldsen, uma celebridade viva sobre a qual até o SR. Casalbon perguntou, mas antes que o dia avançasse, ele abriu o caminho para o estúdio de seu amigo Adolf Naumann, a quem ele mencionou como um dos principais renovadores da arte cristã, um daqueles que não apenas reviveram, mas expandiram aquela grande concepção de eventos supremos como mistérios dos quais as eras sucessivas eram espectadores, e em relação ao qual as grandes almas de todos os períodos se tornaram como se fossem contemporâneas. Will acrescentou que se tornara aluno de Naumann para o nonce. Tenho feito alguns esboços a óleo com ele, disse Will. Eu odeio copiar. Devo colocar algo meu. Naumann tem pintado os santos desenhando o carro da igreja, e eu tenho feito um esboço de Tamburline de Marlowe dirigindo os reis conquistados em sua carruagem. Não sou tão eclesiástico quanto Naumann, e às vezes o repreendo com seu excesso de significado. Mas desta vez pretendo superá-lo em amplitude de intenção. Eu levo Tamburline em sua carruagem para o tremendo curso da história física do mundo chicoteando as dinastias aproveitadas. Na minha opinião, essa é uma boa interpretação mítica. Will olhou para o SR. Casalbon, que recebeu esse tratamento improvisado de simbolismo muito desconfortável, e curvou-se com um ar neutro. O esboço deve ser muito grandioso, se transmite tanto, disse Dorothea. Eu precisaria de alguma explicação até mesmo sobre o significado que você dá. Você pretende que Tamburline represente terremotos e vulcões? Ah, sim, disse Will, rindo, e migrações de raças e clareiras de florestas e a América e a máquina a vapor. Tudo o que você pode imaginar. Que tipo difícil de taquigrafia? Disse Dorothea, sorrindo para o marido. Seria necessário todo o seu conhecimento para poder lê-lo. O SR. Casalbon piscou furtivamente para Will. Ele suspeitava que estava sendo ridicularizado. Mas não foi possível incluir Dorothea na suspeita. Eles encontraram Naumann pintando diligentemente, mas nenhum modelo estava presente. Seus quadros foram vantajosamente arranjados, e sua própria pessoa simples e vivaz realçada por uma blusa cor de pomba e um boné de veludo marrom, de modo que tudo foi tão afortunado como se ele esperasse a bela jovem inglesa exatamente naquele momento. O pintor em seu inglês confiante deu pequenas dissertações sobre seus temas acabados e inacabados, parecendo observar o SR. Casalbon tanto quanto observava Dorothea. Willie rompeu aqui e ali com palavras ardentes de elogio, marcando méritos particulares no trabalho de seu amigo, e Dorothea sentiu que estava adquirindo noções bastante novas quanto ao significado de Madonna sentada sob inexplicáveis tronos com do céu com o país simples como pano de fundo, e de santos com modelos arquitetônicos nas mãos ou facas acidentalmente enfiadas em seus crânios. Algumas coisas que lhe pareciam monstruosas estavam adquirindo inteligibilidade e até mesmo significado natural, mas tudo isso era aparentemente um ramo do conhecimento no qual o SR. Casalbon não se interessava.
Acho que prefiro sentir que a pintura é bonita do que ter que lê-la como um enigma, mas eu deveria aprender a entender essas imagens mais cedo do que as suas com um significado muito amplo, disse Dorothea, falando com Will. Não fale da minha pintura antes de Nauman, disse Will. Ele vai te dizer, é tudo Fuxerei, que é a sua palavra mais opróbria. Isso é verdade, disse Dorothea, voltando seus olhos sinceros para Nauman, que fez uma leve careta e disse: Oh, ele não quer dizer isso seriamente com a pintura. Sua caminhada deve ser belas letras. Isso é Guide. A pronúncia da vogal de Nauman parecia esticar a palavra satiricamente. Will não gostou nem um pouco, mas conseguiu rir, e o SR. Casalbon, embora sentisse algum desgosto pelo sotaque alemão do artista, começou a nutrir um pouco de respeito por sua severidade judiciosa. O respeito não diminuiu quando Naumann, depois de chamar Will de lado por um momento e olhar primeiro para uma grande tela, depois para o SR. Casalbon adiantou-se novamente e disse: Meu amigo Ladislau acha que você vai me perdoar, senhor, se eu disser que um esboço de sua cabeça seria inestimável para mim para o São Tomás de Aquino em minha foto lá. É pedir demais, mas raramente vejo exatamente o que quer o idealista no real. Você me surpreende muito, senhor, disse o SR. Casalbon, sua aparência melhorou com um brilho de prazer, mas se minha pobre fisionomia, que estou acostumado a considerar como da ordem mais comum, puder ser de alguma utilidade para você ao fornecer alguns traços para o médico angélico, me sentirei honrado. Ou seja, se a operação não for demorada, e se azar, Casalbon não se opuser ao atraso. Quanto a Dorothea, nada poderia tê-la agradado mais a menos que tivesse sido uma voz milagrosa declarando o SR. Casalbon o mais sábio e digno entre os filhos dos homens. Nesse caso, sua fé cambaleante teria se tornado firme novamente. O aparelho de Naumann estava à mão em maravilhosa completude, e o esboço continuou imediatamente, assim como a conversa. Dorothea sentou-se e caiu em silêncio calmo, sentindo-se mais feliz do que há muito tempo. Tudo ao seu redor parecia bom, e ela disse a si mesma que Roma, se ela tivesse sido menos ignorante, teria sido cheia de beleza. Sua tristeza teria sido alada com esperança. Nenhuma natureza poderia ser menos suspeita do que a dela, quando criança acreditava na gratidão das vespas e na suscetibilidade honrosa dos pardais, e ficava proporcionalmente indignada quando sua baixeza se manifestava. O artista hábil estava fazendo perguntas ao SR. Casalbon sobre as políticas inglesas, o que trouxe longas respostas, e, enquanto isso, Will se empoleirou em alguns degraus ao fundo, com vista para todos. Logo Naumann disse, agora, se eu pudesse deixar isso de lado por meia hora e pegá-lo novamente, venha e olhe. Ladislau acho que está perfeito até agora. Will desabafou aquelas interjeições conjurativas que implicam que a admiração é forte demais para a sintaxe, e Naumann disse em um tom de lamentável pesar. Ah, agora, se eu pudesse ter tido mais, mas você tem outros compromissos, eu não poderia pedir ou mesmo voltar amanhã. Oh, vamos ficar, disse Dorothea. Não temos nada para fazer hoje, exceto sair, não é? Ela acrescentou, olhando suplicantemente para o SR. Casalbon. Seria uma pena não fazer a cabeça o melhor possível. Sou ao seu serviço, senhor, no assunto, disse o SR. Casalbon, com educada condescendência. Tendo abandonado o interior da minha cabeça à ociosidade, é bom que o exterior funcione dessa maneira. Você é indescritivelmente bom agora, estou feliz. Disse Naumann, então continuou em alemão para Will, apontando aqui e ali para o esboço como se estivesse considerando isso. Deixando-o de lado por um momento, ele olhou em volta vagamente, como se procurasse alguma ocupação para seus visitantes, e depois se virando para o SR. Casalbon, disse. Talvez a bela noiva, a graciosa dama, não deixasse de me deixar preencher o tempo tentando fazer um pequeno esboço dela não, é claro, como você vê, para aquela foto apenas como um único estudo. O SR. Casalbon, curvando-se, não duvidou que essa Casalbon o obrigaria, e Dorothea disse, imediatamente, onde devo me colocar? Naumann pediu desculpas ao pedir que ela se levantasse e permitisse que ele ajustasse sua atitude, ao que ela se submeteu sem nenhum dos ares e risos afetados frequentemente considerados necessários em tais ocasiões. Quando o pintor disse, é como Santa Clara que eu quero que você fique de pé inclinando-se assim, com a bochecha contra a mão então olhando para aquele banquinho. Por favor, então. Will estava dividido entre a inclinação de cair aos pés da santa e beijar seu manto e a tentação de derrubar Naumann enquanto ele ajustava seu braço. Tudo isso era atrevimento e profanação, e ele se arrependeu de tê-la trazido. O artista foi diligente e Will, recuperando-se, moveu-se e ocupou o SR. Casalbon da maneira mais engenhosa que pôde, mas no final ele não impediu que o tempo parecesse longo para aquele cavalheiro, como ficou claro por ele expressar o medo de que essa
Casalbon estivesse cansada. Naumann entendeu a dica e disse: Agora, senhor, se você puder me obrigar novamente, vou libertar a esposa. Assim, a paciência do SR. Casalbon resistiu ainda mais e quando, afinal, descobriu-se que a cabeça de São Tomás de Aquino seria mais perfeita se outra sessão pudesse ser realizada, foi concedida para o dia seguinte. No dia seguinte, Santa Clara também foi retocada mais de uma vez. O resultado de tudo estava longe de desagradar ao SR. Casalbon, que lhe providenciou a compra da imagem em que São Tomás de Aquino se sentou entre os doutores da igreja em uma disputa abstrata demais para ser representada, mas ouvida com mais ou menos atenção por uma audiência acima. O Santa Clara, de que se falava em segundo lugar, Naumann declarou-se insatisfeito. Ele não podia, em consciência, comprometer-se a fazer uma imagem digna dele, então, sobre o Santa Clara, o arranjo era condicional. Não vou me deter nas piadas de Naumann às custas do SR. Casalbon naquela noite ou em seus ditirambos sobre o charme de Dorotea em tudo o que Will juntou, mas com uma diferença. Assim que Naumann mencionou qualquer detalhe da beleza de Dorotea, Will ficou exasperado com sua presunção. Havia grosseria em sua escolha das palavras mais comuns, e que negócio ele tinha para falar de seus lábios. Ela não era uma mulher para ser falada como as outras mulheres. Will não podia dizer exatamente o que pensava, mas ficou irritado. E, no entanto, quando, depois de alguma resistência, ele consentiu em levar os Casalbons ao estúdio de seu amigo, ele foi seduzido pela gratificação de seu orgulho em ser a pessoa que poderia conceder a Naumann tal oportunidade de estudar sua beleza, ou melhor, sua divindade, pois as frases comuns que poderiam se aplicar à mera beleza corporal não eram aplicáveis a ela. Certamente toda Tipton e sua vizinhança, assim como a própria Dorotea, teriam ficado surpresos com sua beleza sendo tão valorizada. Naquela parte do mundo, a senhorita Brooke tinha sido apenas uma boa jovem. Obrigue-me deixando o assunto cair, Naumann. Ah, Casalbon não deve ser falada como se fosse uma modelo, disse Will. Naumann olhou para ele. Sean, vou falar do meu Tomás de Aquino. Afinal, a cabeça não é um tipo ruim. Atrevo-me a dizer que o próprio grande escolástico teria ficado lisonjeado em ter seu retrato solicitado. Nada como esses médicos amiláceos por vaidade. Era como eu pensava, ele se importava muito menos com o retrato dela do que com o seu. Ele é um amaldiçoado pedante de sangue branco, disse Will, com impetuosidade rangente. Suas obrigações para com o SR. As Albon não eram conhecidas por seu ouvinte, mas o próprio Will estava pensando nelas e desejando poder quitá-las todas por meio de um cheque. Naumann deu de ombros e disse: É bom que eles vão embora logo, minha querida. Eles estão estragando seu bom temperamento. Toda a esperança e artifício de Will estavam agora concentrados em ver Dorotea quando ela estava sozinha. Ele só queria que ela o notasse mais enfático, ele só queria ser algo mais especial em sua lembrança do que ele ainda poderia acreditar que provavelmente seria. Ele estava bastante impaciente sob aquela boa vontade ardente e aberta que ele viu ser seu estado habitual de sentimento. A adoração remota de uma mulher entronizada fora de seu alcance desempenha um grande papel na vida dos homens, mas na maioria dos casos o adorador anseia por algum reconhecimento real, algum sinal de aprovação pelo qual o soberano de sua alma possa animá-lo sem descer de seu lugar alto. Isso era exatamente o que Will queria, mas havia muitas contradições em suas demandas imaginativas. Foi lindo ver como os olhos de Dorotea se voltaram com ansiedade de esposa e suplicando ao SR. Casal bom, ela teria perdido um pouco de sua auréola se não tivesse essa preocupação obediente e, no entanto, no momento seguinte, a absorção arenosa de tal néctar pelo marido era intolerável demais, e o desejo de Will de dizer coisas prejudiciais sobre ele talvez não fosse menos atormentador porque ele sentia as razões mais fortes para contê-lo. Will não foi convidado para jantar no dia seguinte. Por isso, ele se convenceu de que era obrigado a ligar e que o único horário elegível era o meio do dia, quando o SR. Casalbon não estaria em casa. Dorotea, que não tinha sido informada de que sua recepção anterior de Will havia desagradado ao marido, não hesitou em vê-lo, especialmente porque ele poderia ter vindo para fazer uma visita de despedida. Quando ele entrou, ela estava olhando para algumas participações especiais que ela estava comprando para Celia. Ela cumprimentou Will como se sua visita fosse uma coisa natural e disse imediatamente, tendo uma pulseira de camafeu na mão: Estou tão feliz que você tenha vindo. Talvez você entenda tudo sobre participações especiais e possa me dizer se elas são realmente boas. Eu queria tê-lo conosco na escolha deles, mas o SR. Casalbon se opôs. Ele achava que não havia tempo. Ele terminará seu trabalho amanhã e partiremos em 3 dias. Eu tenho ficado desconfortável com essas participações especiais. Por favor, sente-se e olhe para eles. Eu não estou particularmente sabendo,
Mas não pode haver grande engano sobre esses pequenos pedaços homéricos. Eles são primorosamente limpos. E a cor é boa, vai servir para você. Oh, eles são para minha irmã, que tem uma tez bem diferente. Você a viu comigo em Louis? Ela tem cabelos claros e é muito bonita, pelo menos eu acho que sim. Nunca estivemos tanto tempo longe um do outro em nossas vidas antes. Ela é um ótimo animal de estimação e nunca foi travessa em sua vida. Descobri antes de ir embora que ela queria que eu comprasse algumas participações especiais para ela e eu lamentaria que eles não fossem bons depois de sua espécie. Dorothea acrescentou as últimas palavras com um sorriso. Você parece não se importar com camafeus, disse Will, sentando-se a alguma distância dela e observando-a enquanto ela fechava as caixas. Não, francamente, não acho que seja um grande objetivo na vida, disse Dorothea. Temo que você seja um herege sobre arte em geral. Como é isso? Eu esperava que você fosse muito sensível ao belo em todos os lugares. Suponho que sou enfadonha com muitas coisas, disse Dorothea, simplesmente. Eu gostaria de tornar a vida bonita, quero dizer a vida de todos. Então toda essa imensa despesa de arte, que parece de alguma forma estar fora da vida e não torná-la melhor para o mundo, dói. Estraga meu prazer de qualquer coisa quando sou levado a pensar que a maioria das pessoas está excluída disso. Eu chamo isso de fanatismo da simpatia, disse Will impetuosamente. Você pode dizer o mesmo da paisagem, da poesia, de todo o refinamento. Se você o realizasse, deveria ser miserável em sua própria bondade e se tornar mal para não ter vantagens sobre os outros. A melhor piedade é desfrutar quando você pode. Você está fazendo o máximo para salvar o caráter da Terra como um planeta agradável. E o prazer irradia. Não adianta tentar cuidar de todo mundo. Isso está sendo cuidado quando você sente prazer na arte ou em qualquer outra coisa. Você transformaria toda a juventude do mundo em um coro trágico, lamentando e moralizando a miséria? Suspeito que você tenha alguma crença falsa nas virtudes da miséria e queira fazer de sua vida um martírio. Will foi mais longe do que pretendia e se controlou. Mas o pensamento de Dorothea não estava tomando a mesma direção que o seu, e ela respondeu sem nenhuma emoção especial. Na verdade, você me engana. Eu não sou uma criatura triste e melancólica. Nunca sou infeliz por muito tempo juntos. Sou com raiva e travesso não como Celia. Tenho uma grande explosão e então tudo parece glorioso novamente. Não posso deixar de acreditar em coisas gloriosas de uma maneira cega. Eu deveria estar muito disposto a apreciar a arte aqui, mas há tanta coisa que eu não sei o motivo tanto que me parece uma consagração de feiura em vez de beleza. A pintura e a escultura podem ser maravilhosas, mas o sentimento é muitas vezes baixo e brutal e às vezes até ridículo. Aqui e ali vejo o que me considera ao mesmo tempo nobre, algo que eu poderia comparar com as montanhas Albano ou pôr do sol do Monte Pisciano, mas isso torna mais lamentável que haja tão pouco do melhor tipo entre toda aquela massa de coisas sobre as quais os homens trabalharam tanto. É claro que sempre há muito trabalho ruim. As coisas mais raras querem que o solo cresça. Oh, céus, disse Dorothea, retomando esse pensamento na corrente principal de sua ansiedade, vejo que deve ser muito difícil fazer algo de bom. Muitas vezes, desde que estou em Roma, senti que a maior parte de nossas vidas pareceria muito mais feia e desagitada do que as fotos, se pudessem ser colocadas na parede. Dorothea abriu os lábios novamente como se fosse dizer mais, mas mudou de ideia e fez uma pausa. Você é muito jovem, é um anacronismo para você ter tais pensamentos, disse Will energicamente, com um rápido aceno de cabeça habitual para ele. Você fala como se nunca tivesse conhecido nenhum jovem. É monstruoso como se você tivesse tido uma visão de Hades em sua infância, como o menino da lenda. Você foi criado em algumas dessas noções horríveis que escolhem as mulheres mais doces para devorar como minotauros. E agora você irá e será trancado naquela prisão de pedra em Lowick. Você será enterrado vivo. Fico selvagem só de pensar nisso. Eu preferiria nunca ter visto você do que pensar em você com tal perspectiva. Will novamente temia que ele tivesse ido longe demais, mas o significado que atribuímos às palavras depende de nosso sentimento, e seu tom de arrependimento raivoso continha tanta bondade para o coração de Dorothea, que sempre estivera emitindo ardor e nunca fora alimentado com muito dos seres vivos ao seu redor, que ela sentiu um novo sentimento de gratidão e respondeu com um sorriso gentil. É muito bom da sua parte estar ansioso por mim. É porque você não gostava de Lowick. Você colocou seu coração em outro tipo de vida. Mas Lowick é minha casa escolhida. A última frase foi dita com uma cadência quase solene, e Will não sabia o que dizer, pois não seria útil para ele abraçar seus chinelos e dizer a ela que morreria por ela. Estava claro que ela não precisava de nada disso, e ambos ficaram em silêncio por um momento ou dois, quando Dorothea começou novamente com o ar de dizer finalmente o que estava em sua mente de antemão. Eu queria te perguntar novamente sobre algo que você disse outro dia.
Talvez tenha sido metade do seu jeito animado de falar. Percebo que você gosta de colocar as coisas com força, e eu mesmo muitas vezes exagero quando falo apressadamente. O que foi? Disse Will, observando que ela falava com uma timidez bastante nova nela. Eu tenho uma língua hiperbólica. Ela pega fogo à medida que avança. Ouso dizer que terei que me retratar. Quero dizer o que você disse sobre a necessidade de saber alemão, quero dizer, para os assuntos em que o SR. Casalbon está envolvido. Eu estive pensando sobre isso e parece-me que, com o aprendizado do SR, Casalbon, ele deve ter diante de si os mesmos materiais que os estudiosos alemães, não é? A timidez de Dorothea se devia a uma consciência indistinta de que ela estava na estranha situação de consultar uma terceira pessoa sobre a adequação do aprendizado do SR. Casalbon. Não exatamente os mesmos materiais, disse Will, pensando que estaria devidamente reservado. Ele não é um orientalista, você sabe. Ele não professa ter mais do que conhecimento de segunda mão lá. Mas existem livros muito valiosos sobre antiguidades que foram escritos há muito tempo por estudiosos que nada sabiam sobre essas coisas modernas, e eles ainda são usados. Porque o SR. Casalbon não deveria ser valioso, como o deles, disse Dorothea, com mais energia remonstrante. Ela foi impelida a ter a discussão em voz alta que ela vinha tendo em sua própria mente. Isso depende da linha de estudo tomada, disse Will, também recebendo um tom de tréplica. O assunto que o SR. Casalbon escolheu é tão mutável quanto a química. Novas descobertas estão constantemente criando novos pontos de vista. Em que era um sistema baseado nos 4 elementos, ou um livro para refutar Paracelso. Você não vê que não adianta agora rastejar um pouco atrás de homens do século passado, homens como Briant, e corrigir seus erros? Morando em uma sala de madeira e mobiliando teorias de pernas quebradas sobre Schuss e Misvain? Como você pode suportar falar tão levianamente? Disse Dorothea, com um olhar entre tristeza e raiva. Se fosse como você diz, o que poderia ser mais triste do que tanto trabalho ardente em vão? Eu me pergunto se isso não o afeta mais dolorosamente, se você realmente acha que um homem como o SR, Casalbon, de tanta bondade, poder e erudição, deveria de alguma forma falhar no que tem sido o trabalho de seus melhores anos. Ela estava começando a ficar chocada por ter chegado a tal ponto de suposição e indignada com Will por tê-la levado a isso. Você me questionou sobre a questão de fato, não de sentimento, disse Will. Mas se você deseja me punir pelo fato, eu me submeto. Não estou em posição de expressar meu sentimento em relação ao SR. Casalbon seria, na melhor das hipóteses, um elogio de aposentado. Por favor, com licença, disse Dorothea, colorindo profundamente. Estou ciente, como você disse, de que sou culpado por ter introduzido o assunto. Na verdade, estou totalmente errado. O fracasso após uma longa perseverança é muito maior do que nunca ter um esforço bom o suficiente para ser chamado de fracasso. Eu concordo plenamente com você, disse Will, determinado a mudar a situação, tanto que decidi não correr o risco de nunca fracassar. A generosidade do SR. Casalbon talvez tenha sido perigosa para mim, e pretendo renunciar à liberdade que ela me deu. Pretendo voltar para a Inglaterra em breve e trabalhar do meu jeito, não dependo de ninguém além de mim mesmo. Tudo bem, eu respeito esse sentimento, disse Dorothea, retribuindo a gentileza. Mas o SR. Casalbon, tenho certeza, nunca pensou em nada sobre o assunto, exceto que era mais para o seu bem-estar. Ela tem obstinação e orgulho suficientes para servir em vez de amar, agora ela se casou com ele, disse Will para si mesmo. Em voz alta, ele disse, levantando-se. Não vou vê-lo novamente. Oh, fique até a hora SR. Casalbon chegar, disse Dorothea, seriamente. Estou tão feliz por termos nos encontrado em Roma. Eu queria conhecê-lo. E eu te deixei com raiva, disse Will. Eu fiz você pensar mal de mim. Ou não? Minha irmã me disse que estou sempre com raiva de pessoas que não dizem exatamente o que eu gosto, mas espero não pensar mal deles. No final, geralmente sou obrigado a pensar mal de mim mesmo por ser tão impaciente. Ainda assim, você não gosta de mim. Eu me fiz um pensamento desagradável para você. De jeito nenhum, disse Dorothea com a mais aberta gentileza. Eu gosto muito de você. Willow não estava muito contente, pensando que aparentemente teria sido mais importante se não gostasse dele. Ele não disse nada, mas parecia enfadonho, para não dizer mal-humorado. Estou muito interessada em ver o que você fará, continuou Dorothea alegremente. Acredito devotamente em uma diferença natural de vocação. Se não fosse por essa crença, suponho que seria muito estreito a tantas coisas, além da pintura, que ignoro bastante. Você dificilmente acreditaria no quão pouco eu absorvi de música e literatura, das quais você sabe tanto. Eu me pergunto qual será sua vocação. Talvez você seja um poeta? Isso depende.
Ser poeta é ter uma alma tão rápida para discernir que em uma sombra de qualidade escapa, e tão rápida para sentir, que o discernimento é apenas uma mão tocando com variedade finamente ordenada nos acordes da emoção uma alma na qual o conhecimento passa instantaneamente para o sentimento, e o sentimento volta como um novo órgão de conhecimento. Pode-se ter essa condição apenas por ataques. Mas você deixa de fora os poemas, disse Dorotea. Acho que eles são procurados para completar o poeta. Eu entendo o que você quer dizer sobre o conhecimento passar para o sentimento, pois isso parece ser exatamente o que eu experimento. Mas tenho certeza de que nunca poderia produzir um poema. Você é um poema e essa deve ser a melhor parte de um poeta o que compõe a consciência do poeta em seus melhores rumores, disse Will, mostrando a originalidade que todos nós compartilhamos com a manhã e a primavera e outras renovações intermináveis. Sou muito feliz em ouvir isso, disse Dorotea, indo de suas palavras em uma modulação semelhante a um pássaro e olhando para Will com gratidão brincalhona em seus olhos. Que coisas muito gentis você me diz. Eu gostaria de poder fazer qualquer coisa que fosse o que você chama de gentil que eu pudesse ser do menor serviço para você. Temo que nunca terei a oportunidade. Will falou com fervor. Oh sim, disse Dorotea, cordialmente. Ele virá, e vou me lembrar de como você me deseja. Eu esperava muito que fôssemos amigos quando o vi pela primeira vez por causa de seu relacionamento com o SR. Casalbon. Havia um certo brilho líquido em seus olhos, e Will estava consciente de que os seus estavam obedecendo a uma lei da natureza e preenchendo também. A alusão ao SR. Casalbon teria estragado tudo, se alguma coisa naquele momento pudesse ter estragado o poder subjugador, a doce dignidade de sua nobre inexperiência insuspeita. E há uma coisa que você pode fazer agora, disse Dorotea, levantando-se e caminhando um pouco sob a força de um impulso recorrente. Prometa-me que você não falará novamente, para ninguém, sobre esse assunto, quero dizer, sobre os escritos do SR. Casalbon quero dizer dessa maneira. Fui eu quem levou a isso. Foi minha culpa. Mas me prometa. Ela havia retornado de seu breve ritmo e ficou em frente a Will, olhando seriamente para ele. Certamente, eu prometo a você, disse Will, ficando vermelho, no entanto, se ele nunca mais dissesse uma palavra cortante sobre o SR. Casalbon e parasse de receber favores dele, seria claramente permitido odiá-lo ainda mais. O poeta deve saber odiar, diz Goethe, e Will estava pelo menos pronto com essa realização. Ele disse que deveria ir agora sem esperar pelo SR. Casalbon, de quem viria se despedir no último momento. Dorothea deu-lhe a mão e eles trocaram um simples adeus. Mas saindo da porte cocheire, encontrou o SR. Casalbon e aquele cavalheiro, expressando os melhores votos para seu primo, educadamente renunciou ao prazer de qualquer outra despedida no dia seguinte, que estaria suficientemente lotado com os preparativos para a partida. Tenho algo a lhe dizer sobre nosso primo, SR. Ladislau, que acho que aumentará a sua opinião sobre ele, disse Dorothea ao marido no decorrer da noite. Ela mencionou imediatamente ao entrar que Will acabara de ir embora e voltaria, mas o SR. Casalbon disse: Eu o encontrei do lado de fora e demos nosso último adeus. Eu acredito, dizendo isso com o ar e o tom com que implicamos que qualquer assunto, seja privado ou público, não nos interessa o suficiente para desejar uma observação adicional sobre ele. Então Dorothea esperou. O que é isso, meu amor? Disse o SR. Casalbon ele sempre dizia meu amor quando seus modos eram mais frios. Ele decidiu parar devagar imediatamente e desistir de sua dependência de sua generosidade. Ele pretende voltar em breve para a Inglaterra e trabalhar do seu próprio jeito. Achei que você consideraria isso um bom sinal, disse Dorothea, com um olhar atraente para o rosto neutro do marido. Ele mencionou a ordem precisa de ocupação em que se viciaria? Não, mas ele disse que sentia o perigo que estava para ele em sua generosidade. Claro que ele vai escrever para você sobre isso. Você não pensa melhor dele por sua determinação? Vou aguardar sua comunicação sobre o assunto, disse o SR. Casalbon. Eu disse a ele que tinha certeza de que o que você considerava em tudo o que fazia por ele era o bem-estar dele. Lembrei-me de sua bondade no que você disse sobre ele quando o vi pela primeira vez em Lowick, disse Dorothea, colocando a mão na do marido. Eu tinha um dever para com ele, disse o SR. Casalbon, colocando a outra mão sobre a de Dorothea em aceitação conscienciosa de sua carícia, mas com um olhar que ele não pôde deixar de ficar inquieto. O jovem, confesso, não é um objeto de interesse para mim. Nem precisamos, eu acho, discutir seu curso futuro, que não cabe a nós determinar além dos limites que indiquei suficientemente. Dorothea não mencionou Will novamente. Livro 3. Esperando a morte. Capítulo 23. Seus cavalos do sol, disse ele, e o chicote de primeira classe Apolo. O que quer que sejam, vou comer minha cabeça, mas vou espancá-los.
Fred vimos, tinha uma dívida em mente e, embora nenhum fardo material pudesse deprimir aquele jovem cavalheiro de coração alegre por muitas horas seguidas, havia circunstâncias relacionadas a essa dívida que tornavam o pensamento dela extraordinariamente importuno. O credor era o Sr. Bambridge, um negociante de cavalos da vizinhança, cuja companhia era muito procurada em Middlemarch por jovens considerados viciados em prazer. Durante as férias, Frei naturalmente precisava de mais diversões do que tinha dinheiro disponível, e o Sr. Bambridge tinha sido complacente o suficiente não apenas para confiar nele para o aluguel de cavalos e a despesa acidental de arruinar um bom caçador, mas também para fazer um pequeno adiantamento com o qual ele poderia ser capaz de cobrir algumas perdas no bilhar. A dívida total era de 160 libras. Bambridge não estava alarmado com seu dinheiro, tendo certeza de que o jovem Vince tinha patrocinadores, mas ele exigiu algo para mostrar, e Freire a princípio deu uma conta com sua própria assinatura. 3 meses depois, ele renovou esse projeto de lei com a assinatura de Caleb Gard. Em ambas as ocasiões, Freire se sentiu confiante de que ele mesmo pagaria a conta, tendo amplos fundos à disposição em sua própria esperança. Você dificilmente exigirá que sua confiança tenha base em fatos externos. Essa confiança, sabemos, é algo menos grosseiro e materialista. É uma disposição confortável que nos leva a esperar que a sabedoria da providência ou a loucura de nossos amigos, os mistérios da sorte ou o mistério ainda maior de nosso alto valor individual no universo, tragam questões agradáveis, como são consistentes com nosso bom gosto no traje e nossa preferência geral pelo melhor estilo de coisa. Fez tinha certeza de que receberia um presente de seu tio, que teria sorte, que, à força de troca, deveria gradualmente metamorfosear um cavalo no valor de 40 libras em um cavalo que valeria 100 a qualquer momento, o julgamento sendo sempre equivalente a uma quantia não especificada em dinheiro vivo. E em todo caso, mesmo supondo negações que apenas uma desconfiança mórbida poderia imaginar, Frei sempre teve naquela época o bolso de seu pai como último recurso, de modo que seus ativos de esperança tinham uma espécie de superfluidade deslumbrante sobre eles. Do que poderia ser a capacidade do bolso de seu pai, Frei tinha apenas uma vaga noção. O comércio não era elástico, e as deficiências de um ano não seriam compensadas pelo excedente de outro. Os vices viviam de maneira fácil e profusa, não com nenhuma nova ostentação, mas de acordo com os hábitos e tradições da família, de modo que as crianças não tinham padrão de economia e os mais velhos mantinham um pouco de sua noção infantil de que seu pai poderia pagar por qualquer coisa se quisesse. O próprio Sr. Vice tinha hábitos caros de Middlemarch e gastava dinheiro em corridas, em sua adega e em jantares, enquanto mamãe tinha aquelas contas correntes com comerciantes, o que dá uma sensação alegre de conseguir tudo o que se deseja sem qualquer questão de pagamento. Mas era da natureza dos pais. Freire sabia intimidar alguém sobre as despesas. Sempre havia uma pequena tempestade sobre sua extravagância se ele tivesse que revelar uma dívida, e Freire não gostava do mau tempo dentro de casa. Ele era muito filial para ser desrespeitoso com o pai e suportou o trovão com a certeza de que era transitório. Mas, nesse meio tempo, era desagradável ver sua mãe chorar e também ser obrigada a parecer mal-humorada em vez de se divertir, pois Fred era tão bem-humorado que, se parecia sombrio sob repreensão, era principalmente por uma questão de decoro. O caminho mais fácil, claramente, era renovar a conta com a assinatura de um amigo. Por que não? Com as garantias supérfluas de esperança sob seu comando, não havia razão para que ele não aumentasse as responsabilidades de outras pessoas em qualquer medida, mas pelo fato de que homens cujos nomes eram bons para qualquer coisa eram geralmente pessimistas, indispostos a acreditar que a ordem universal das coisas seria necessariamente agradável a um jovem cavalheiro agradável. Com um favor a pedir, revisamos nossa lista de amigos, fazemos justiça às suas qualidades mais amáveis, perdoamos suas pequenas ofensas e, a respeito de cada um, tentamos chegar à conclusão de que ele estará ansioso para nos obrigar, nossa própria ânsia de ser obrigado sendo tão comunicável quanto qualquer outro calor. Ainda assim, há sempre um certo número que é descartado como moderadamente ansioso até que os outros se recusem, e aconteceu que Freire verificou todos os seus amigos, exceto um, alegando que se candidatar a eles seria desagradável, estando implicitamente convencido de que ele pelo menos o que quer que possa ser mantido sobre a humanidade em geral tinha o direito de estar livre de qualquer coisa desagradável. Que ele caísse em uma posição completamente desagradável usar calças encolhidas com a lavagem, comer carneiro frio, ter que andar por falta de um cavalo ou abaixar-se de qualquer maneira era um absurdo irreconciliável com aquelas intuições alegres implantadas nele pela natureza. E Freire estremeceu com a ideia de ser desprezado por querer fundos para pequenas dívidas. Assim, aconteceu que o amigo a quem ele escolheu recorrer era ao mesmo tempo o mais pobre e o mais gentil, a saber, Caleb Gard.
Os Garts gostaram muito de Fred, assim como ele deles, pois quando ele e Rosamond eram pequenos, e os Garts estavam em melhor situação, a ligeira conexão entre as duas famílias por meio do casamento duplo do SR. Featherstone o primeiro com a irmã do SR, Gard o segundo com Azra. Vince levou a um conhecimento que foi realizado entre as crianças e não entre os pais. As crianças bebiam chá juntas em suas xícaras de chá de brinquedo, e passamos dias inteiros juntos brincando. Maria era um pouco Oiden e Frey, aos 6 anos de idade, a considerava a garota mais bonita do mundo, tornando-a sua esposa com um anel de latão que ele havia cortado de um guarda-chuva. Durante todos os estágios de sua educação, ele manteve sua afeição pelos Garts e seu hábito de ir para a casa deles como uma segunda casa, embora qualquer relação sexual entre eles e os anciãos de sua família tivesse cessado há muito tempo. Mesmo quando Caleb Gart era próspero, os vices mantinham relações condescendentes com ele e sua esposa, pois havia boas distinções de posição em Middlemarch, e embora os antigos fabricantes não pudessem mais do que duques estar ligados a ninguém além de iguais, eles estavam conscientes de uma superioridade social inerente que era definida com grande delicadeza na prática, embora dificilmente expressável teoricamente. Desde então, o SR. Tart faliu no negócio de construção, que infelizmente acrescentou às suas outras ocupações de agrimensor, avaliador e agente, conduziu esse negócio por um tempo inteiramente para o benefício de seus cessionários e viveu estreitamente, esforçando-se ao máximo para que pudesse pagar afinal 20 shillings na libra. Ele agora havia conseguido isso e, de todos os que não achavam que era um mau precedente, seus esforços honrosos lhe renderam a devida estima, mas em nenhuma parte do mundo a visita gentil se baseia na estima, na ausência de móveis adequados e serviço de jantar completo. Ah, Vince nunca se sentira à vontade com Azar. Tart e frequentemente falava dela como uma mulher que teve que trabalhar por seu pão, que significa que Azar. Tart havia sido professora antes de seu casamento. Nesse caso, uma intimidade com Lindley Murray e Mangnaus perguntas era algo como a discriminação de marcas de chita por um drapeiro ou conhecimento de um mensageiro com países estrangeiros. Nenhuma mulher que estivesse em melhor situação precisava desse tipo de coisa. E como Mary cuidava da casa do SR. Featherstone, a falta de simpatia das A. Visse pelos Gart se converter em algo mais positivo, por medo de que Frey se envolvesse com essa garota simples, cujos pais viviam de uma maneira tão pequena. Fred, sabendo disso, nunca falou em casa de suas visitas às A. Dark, que ultimamente se tornaram mais frequentes, o ardor crescente de sua afeição por Mary inclinando ainda mais para aqueles que pertenciam a ela. O SR. Partia um pequeno escritório na cidade, e Fred atendeu ao seu pedido. Ele o obteve sem muita dificuldade, pois uma grande quantidade de experiências dolorosas não foi suficiente para tornar Caleb Gart cauteloso sobre seus próprios assuntos, ou desconfiado de seus semelhantes quando eles não se mostraram indignos de confiança, e ele tinha a mais alta opinião de Freire. Tinha certeza de que o rapaz se sairia bem, um sujeito aberto e afetuoso, com um bom fundo em seu caráter, você poderia confiar nele para qualquer coisa. Esse foi o argumento psicológico de Caleb. Ele era um daqueles raros homens que são rígidos consigo mesmos e indulgentes com os outros. Ele tinha uma certa vergonha dos erros de seus vizinhos e nunca falava deles de bom grado, portanto, não era provável que ele desviasse sua mente do melhor modo de endurecer madeira e outros dispositivos engenhosos para preconceber esses erros. Se ele tivesse que culpar alguém, era necessário que ele movesse todos os papéis ao seu alcance, ou descrevesse vários diagramas com sua bengala, ou fizesse cálculos com o dinheiro estranho no bolso antes que pudesse começar, e ele prefere fazer o trabalho de outros homens do que encontrar falhas em suas ações. Temo que ele fosse um mau disciplinador. Quando Frei declarou as circunstâncias de sua dívida, seu desejo de pagá-la sem incomodar seu pai e a certeza de que o dinheiro viria para não causar nenhum inconveniente a ninguém, Caleb empurrou os óculos para cima, ouviu, olhou nos olhos jovens e claros de seu favorito e acreditou nele, não distinguindo a confiança sobre o futuro da veracidade sobre o passado, mas ele sentiu que era uma ocasião para uma sugestão amigável de conduta, e que antes de dar sua assinatura ele deveria dar uma advertência bastante forte. Assim, ele pegou o papel e abaixou os óculos, mediu o espaço ao seu comando, alcançou sua caneta e examinou-a, mergulhou-a na tinta e examinou-a novamente, depois empurrou o papel um pouco para longe dele, levantou os óculos novamente, mostrou uma depressão profunda no ângulo externo de suas sobrancelhas espessas, o que deu ao seu rosto uma suavidade peculiar. Perdoe esses detalhes, pela primeira vez você teria aprendido a amá-lo se conhecesse Caleb Gar, e disse em um tom confortável. Foi uma desgraça, Ian, que quebrar os joelhos do cavalo. Então, essas trocas, eles não respondem quando você tem jockeys fofos para lhe dar. Você será mais sábio outra vez, meu garoto.
Ao que Caleb abaixou os óculos e começou a escrever sua assinatura com o cuidado que sempre dava àquela apresentação, pois tudo o que ele fez em termos de negócios, ele fez bem. Ele contemplou as letras grandes e bem proporcionadas e o floreio final, com a cabeça um pouco de lado por um instante, depois a entregou a Frey, disse adeus e voltou imediatamente para sua absorção em um plano para os novos edifícios agrícolas de Sir James Cheetham. Ou porque seu interesse neste trabalho afastou o incidente da assinatura de sua memória, ou por algum motivo do qual Caleb estava mais consciente, Asa Tar permaneceu ignorante do caso. Desde que ocorreu, uma mudança ocorreu no céu de Frey, que alterou sua visão da distância, e foi a razão pela qual o presente de dinheiro de seu tio Featherstone foi importante o suficiente para fazer sua cor ir e vir, primeiro com uma expectativa muito definida e depois